informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 2 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. General defende revisão de todas as demarcações de terras indígenas. Tabela do frete é entrave para a retomada do crescimento econômico. Ministra pede que produtores rurais não esmoreçam. Secretarias vistoriaram obras da Feira Central de Dourados. E a Prefeitura apoia pequenos produtores da Picadinha. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A segunda-feira será de sol com algumas nuvens e não chove mais em Dourados e região. Temperatura amena, agora cedo, ao redor de 12 graus. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 146 pelo arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 136 no Friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28 e a de soja a R$ 77, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar de Dourados, a SEMAF, está presente nos distritos rurais apoiando os pequenos agricultores com o preparo de solo e orientação técnica agronômica desde o plantio até a colheita. Os técnicos ainda colaboram com orientações sobre as melhores estratégias de comercialização. E a equipe técnica da SEMAF está atendendo aos pequenos produtores do distrito da Picadinha com o preparo do solo para o plantio de milho, rama de mandioca e abóbora. A Polícia Militar Ambiental de Jardim verificou em uma fazenda no município de Guia Lopes da Laguna uma área desmatada de 7,8 hectares, com medidas conferidas por GPS. O infrator de 48 anos, residente em Maracaju, cortou a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade. Parte da madeira proveniente do desmatamento ainda estava no local. O produtor foi multado em R$ 2.340.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de reserva Augusto Heleno, defendeu a revisão de todas as demarcações de terras indígenas e alegou haver indícios de fraudes em várias delas. Na transmissão feita semanalmente ao vivo nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, Heleno disse que há denúncias de que a demarcação de algumas áreas foi feita com base em laudos forjados. Essas demarcações merecem ser todas revistas, uma vez que há provas de dentro da própria FUNAI de denúncia de demarcações que foram forjadas, muito aumentada na sua extensão por gente interessada em lucrar com isso. Então isso precisa ser muito bem estudado, disse o ministro. Ele citou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, como um caso em que, segundo ele, ficou praticamente comprovado que a demarcação se baseou em um laudo fraudulento. Essas terras precisam ser devidamente demarcadas de acordo com a realidade, acrescentou o general. Policiais rodoviários federais apreenderam 1.000 litros de azeites argentinos importados irregularmente. Os flagrantes foram feitos no posto de fiscalização da PRF, na BR-277, em Santa Helena de Itaipu, no oeste do Paraná. Parte da carga estava na caçamba de uma caminhonete dirigida por um homem de 49 anos, com 500 litros de azeite argentino em embalagens com rótulos falsos, como se tivessem sido importados por uma empresa de Porto Velho. O motorista tentou apresentar uma nota fiscal falsa para tentar justificar o transporte. Logo depois, outro motorista de 52 anos foi flagrado transportando mais 500 litros de azeite argentino, também importados irregularmente. A quantidade do algodão produzido em Mato Grosso foi destaque em um congresso nacional realizado em Goiânia. O estado é responsável por 30% da produção nacional. São cerca de 1.800.000 toneladas da pluma. A produção estadual em Mato Grosso está terminando de ser colhida e é a maior do país, seguida pela produção da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Em nível nacional, a plantação de algodão ocupa 1.600.000 hectares, onde foram produzidas 2.800.000 toneladas. Esta é considerada uma safra recorde em todo o país, que também é o maior exportador mundial de algodão. Cerca de 2 milhões de toneladas da pluma devem ser exportadas este ano. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, avaliou que o baixo desempenho do PIB e a retração do setor do agronegócio em 0,4%, anunciada pelo IBGE, reforçam a pressão sobre o setor produtivo, decorrente do controle artificial de preços do transporte rodoviário. Para o André Nassar, presidente da ABIOV, a economia ainda não se recuperou da paralisação dos caminhoneiros no ano passado, que ainda cobra o seu preço sob a retomada do crescimento. O tabelamento do frete é um impeditivo, porque criou um cenário de insegurança jurídica e elevou os custos operacionais, comprometendo a geração de emprego e renda em nosso país, frisou o Nassar. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, disse que o governo trabalha para baixar os juros para os produtores rurais. Segundo ela, uma das medidas que estão sendo trabalhadas é a redução do spread praticado pelo BNDES na linha de repactuação de dívidas, dos atuais 1,5% para 0,8%. Isso faria com que o custo final ao produtor fosse menor. Estamos brigando para baixar o juro dessa linha. Esse juro não cabe na conta do agricultor, principalmente daquele que teve problemas no passado, que carrega dívidas, disse a ministra. A ideia é que o custo dos juros caia de 11% para 9%. Tereza Cristina disse também que está trabalhando para convencer outras instituições financeiras a oferecer essa linha de crédito de financiamento do BNDES. Precisamos de mais gente dentro dessa linha. Isso vai trazer mais recursos e mais opções para os produtores, principalmente o de arroz, que tem mais urgência de acesso ao dinheiro, disse a ministra.
Foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria 174 do Ministério da Agricultura, que dispõe sobre a participação e a habilitação de cooperativas como fornecedoras de matéria-prima e prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do selo Combustível Social, instrumento que integra o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O texto possibilita que cooperativas sem declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP jurídica, mas com agricultores familiares que disponham da DAP física em seus quadros de cooperados, sejam habilitadas como fornecedoras de matéria-prima para os produtores de biodiesel, detentores da concessão de uso do selo Combustível Social. Policiais militares ambientais realizaram fiscalização no assentamento Nova Casa Verde, localizado no município de Nova Andradina, e fecharam uma carvoaria por produzir ilegalmente. Apesar de possuir licença para comandar o negócio, o dono do empreendimento não possuía autorização para a lenha nativa que estava sendo transformada em carvão. Foram apreendidos lenha e carvão que estavam nas proximidades e nos fornos, e as atividades foram paralisadas. O infrator, residente no próprio assentamento, foi multado em R$ 19.500 pelas infrações. As equipes de controle externo do Greening, ou Amarelão, formadas por citricultores e o Fundecitrus, percorreram de agosto de 2018 a maio de 2019 mais de 856 mil hectares de citros, como laranja e limão. Foram substituídas por outras frutíferas e ornamentais 259 mil plantas de citros e de murta, a planta chamada dama da noite, que também é hospedeira do inseto causador do green, que estava em quintais, pastagens, condomínios e ranchos, atingindo uma eficiência de substituição de aproximadamente 90%. Além disso, os citricultores eliminaram cerca de 200 mil plantas de pomares abandonados. O programa de combate ao green, liderado pelo Fundecitrus, tem como objetivo ajudar os citricultores a combater a doença nas principais regiões citrícolas do país. Ao participar da abertura oficial da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, convocou na sexta-feira a união do agronegócio diante das dificuldades e críticas. Segundo a ministra, os problemas enfrentados pelo setor agropecuário são passageiros e o Ministério trabalha para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia e abrir novos mercados. Não esmoreçam. Ataques vamos sofrer pelo gigantismo do nosso negócio, afirmou a ministra após a abertura oficial. Vamos mostrar para o mundo que o agronegócio brasileiro é unido, destacou a Tereza Cristina. A Secretaria de Agricultura Familiar de Dourados, em conjunto com a Secretaria de Obras Públicas e a Guarda Municipal, vistoriaram as obras que estão sendo realizadas na Feira Central de Dourados. O secretário de Agricultura Familiar, Júnior Bittencourt, afirmou que será implantada uma nova estratégia de segurança na Feira Central com o objetivo de coibir os furtos e atos de vandalismo que estão sendo constantes. Além de cuidar do patrimônio público, a estratégia pretende dar mais tranquilidade para os feirantes e as pessoas que visitam a feira e aos moradores da região. Bittencourt explicou que as obras da segunda etapa da Feira Central estão na fase final e nos próximos dias, vigias e guardas municipais terão um espaço definitivo para servir de base de apoio operacional. Desafio Ranger. Se você comparar, você vai levar. Só ela tem capacidade de imersão de 800 milímetros. Só ela tem 7 airbags. Sistema anticapotamento. Diferencial traseiro blocante. Só ela tem 5 anos de garantia. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona a partir de 145.490 à vista na venda direta. É diesel 4x4 automática completona. Compare, comprove e escolha a sua. Na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto sobre política nacional de pagamento por serviços ambientais pode ser votado com urgência. O fogaréu que tomou conta da Amazônia e levou a fumaça a escurecer a cidade de São Paulo em plena tarde
bem como as falas do presidente francês Emmanuel Macron sobre a destruição da maior floresta tropical do mundo, provocaram os líderes de 10 partidos da Câmara a apresentar um pedido de urgência para um dos projetos de lei em tramitação na Casa, que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e Ecossistêmicos, conhecido como PSA. Essa política está prevista no Código Florestal de 2012, mas até hoje não foi regulamentada. A ideia geral da proposta é que se deve pagar àqueles que preservam as florestas, as unidades de conservação, os biomas que garantem os cursos d'água, entre outros recursos naturais. O projeto de lei do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, cria um fundo federal com esse fim. A proposta é de interesse das frentes parlamentares do agronegócio e ambientalista. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, observa que há discordância em pontos fundamentais. Essa questão, se o recurso público pode ser usado para remunerar a área de reserva legal e área de proteção permanente, também é uma questão, porque o agro fez aqui, a gente viu essa demanda, mas a gente acha que não pode usar, que tem que ser privado. Vamos em busca desse dinheiro. Inclusive, a aprovação desse projeto pode gerar um incentivo para esse mercado de crédito de carbono. Quem sabe a gente junta esforço com o agro para abrir um novo mercado que beneficia não só eles, mas as populações extrativistas, os povos indígenas, os quilombolas, os agricultores familiares. O assunto foi discutido pelas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura este mês, antes do clamor sobre os incêndios amazônicos. De acordo com o Código Florestal, as áreas de reserva legal e de proteção permanente são obrigatórias para os produtores rurais e, por isso, em princípio, não deveriam ser remuneradas. Rodrigo Justus de Brito, assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, insiste nesse pagamento. Os produtores fazem a conservação nas suas propriedades, a reserva legal da área de preservação dos excedentes. Isso é um ônus, na verdade, que acaba recaindo sobre o setor privado. Então o pagamento de serviços ambientais ele é altamente positivo, porque ele compensa esse trabalho que o produtor tem, esse zelo que ele tem, que muitas vezes não é um trabalho efetivamente, mas é a guarda, a conservação desse bem. Como resumiu o representante da CNA, todos são favoráveis ao PSA, mas ninguém quer pôr a mão no bolso para pagar. Ele sugere que os demais países beneficiados pela conservação das florestas brasileiras paguem por isso. Essa também é a esperança do presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Muito provavelmente nós vamos receber recursos externos para isso. O mundo inteiro precisa implementar o Acordo de Paris. O Acordo de Paris prevê a necessidade de emissões negativas nos próximos anos. Para que a gente possa ter emissões negativas, é importante que haja conservação de florestas e a recuperação de áreas já degradadas. A redução por parte do Ministério do Meio Ambiente da participação da sociedade civil na gestão do Fundo Amazônia, levou Noruega e Alemanha a congelarem os repasses que faziam ao fundo. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro está impondo condições para receber as verbas oferecidas pelos países mais ricos do mundo reunidos no G7, pelos seus desentendimentos com o presidente francês. Se o pedido de urgência para o projeto de lei que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais for aprovado, a proposta poderá ser encaminhada diretamente para votação pelo plenário da Câmara, sem passar por 3 comissões que ainda deveriam analisá-la. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.